A história da vida terrestre começa com a confiança absoluta na química do carbono. A química do carbono sustenta cada célula, cada organismo e cada processo vital conhecido. A estrutura do carbono permitiu à vida formar cadeias longas, flexíveis e complexas. A capacidade do carbono criar múltiplas ligações moldou a evolução da vida na Terra. Cada molécula de DNA demonstra a versatilidade do carbono. Cada proteína reflete o poder de adaptação do carbono. A ciência moderna consolidou o carbono como o alicerce universal dos seres vivos. Por séculos, os estudiosos acreditaram que apenas o carbono poderia gerar complexidade biológica. A biologia tradicional defendeu que o carbono era insubstituível. Os primeiros biólogos classificaram o carbono como o elemento essencial da vida. Mas a astronomia expandiu essa visão limitada do carbono. O estudo de mundos distantes revelou ambientes onde o carbono não domina. As observações de atmosferas alienígenas mostraram química que contrasta com a química terrestre. A astrobiologia trouxe a pergunta inevitável sobre vida sem carbono. O surgimento da astrobiologia questionou dogmas antigos sobre o carbono. Novos telescópios detectaram moléculas exóticas que desafiam a bioquímica convencional. A ciência começou a imaginar organismos baseados em silício. A ciência começou a imaginar organismos baseados em amônia. A ciência começou a imaginar organismos baseados em plasma. A possibilidade de vida sem carbono deixou de ser ficção científica. A discussão sobre vida sem carbono abriu novas fronteiras do pensamento científico. O debate sobre vida sem carbono uniu químicos, físicos e astrônomos. A interdisciplinaridade tornou a pergunta ainda mais profunda. A biologia deixou de ser exclusiva da Terra. A vida tornou-se um fenômeno cósmico, não apenas terrestre. A pergunta sobre vida sem carbono redefiniu o conceito de possível. A ciência percebeu que a vida poderia ser mais ampla do que qualquer manual descreve. A diversidade química do universo revelou alternativas ignoradas. O cosmos mostrou que o carbono é apenas uma entre muitas opções. O questionamento sobre vida alternativa ganhou força e credibilidade. A busca por vida sem carbono despertou fascínio popular. O interesse coletivo empurrou a ciência a explorar limites desconhecidos. A curiosidade humana encontrou refúgio na química alienígena. O imaginário científico expandiu com ideias antes descartadas. O conceito de vida tornou-se maleável e misterioso. O universo apresentou composições químicas que desafiaram nossa biologia. Ambientes extremos sugeriram bioquímicas além do carbono. Mundos gelados ofereceram cenários para alternativas viáveis. Estrelas de baixa temperatura levantaram hipóteses ousadas. A criatividade científica floresceu diante da incerteza. Nesse contexto, surge nosso convite para compreender o desconhecido. A jornada deste documentário mergulha na vida sem carbono. A jornada deste documentário explora possibilidades ignoradas pela biologia clássica. A jornada deste documentário expande o significado da palavra vida. Cada ideia apresentada aqui nasce da união entre ciência e imaginação. Cada hipótese discutida aqui tem fundamento em leis naturais. Cada possibilidade futura nasce da química cósmica. O universo inteiro serve como laboratório para essa investigação. A diversidade cósmica nos obriga a repensar nossa definição de existência. A exploração da vida sem carbono nos leva a novas interpretações da realidade. Antes de avançarmos, deixamos um convite essencial. Se está gostando deste vídeo, considere se inscrever para acompanhar novos documentários. Se está gostando deste conteúdo, considere compartilhar com alguém que aprecia ciência. Se está gostando da jornada, considere deixar um like para apoiar futuras produções. O apoio do público permite que mais pessoas descubram temas como vida sem carbono. A participação do público ajuda nosso canal a crescer e explorar novas fronteiras científicas. Cada inscrição fortalece a missão de divulgar conhecimento. Cada compartilhamento
amplia o alcance do pensamento científico. Cada gesto de apoio impulsiona a criação de novas investigações visuais. O engajamento do público torna possível esta exploração do desconhecido. Agora seguimos para o mistério que move esta jornada. O mistério começa com uma simples pergunta universal. A pergunta questiona a centralidade do carbono na vida. A pergunta confronta nossa visão limitada sobre biologia. A pergunta provoca a imaginação científica. A pergunta desafia nossa confiança na química terrestre. O mistério surge quando reconhecemos a fragilidade da vida baseada em carbono. O mistério cresce quando percebemos que o carbono não domina todos os ambientes. O mistério se aprofunda quando consideramos mundos sem carbono disponível. A incerteza transforma a exploração científica em aventura intelectual. A bioquímica alternativa apresenta infinitas possibilidades. A vida baseada em silício desafia a estrutura tradicional. A vida baseada em enxofre sugere caminhos metabólicos inéditos. A vida baseada em amônia questiona a dependência da água. A vida baseada em plasma rompe com a matéria convencional. A vida baseada em campos magnéticos desafia a própria definição de organismo. Cada hipótese abre portas para novos entendimentos. Cada possibilidade amplia a imaginação humana. Cada alternativa redefine as fronteiras da biologia. A bioquímica alternativa revela a criatividade do universo. A ciência ainda não encontrou vida sem carbono. Mas a ausência de provas não é prova de ausência. O universo é vasto demais para limitar a vida a um único elemento. A astrofísica indica que mundos exóticos são comuns. A química interestelar prova que ligações inesperadas são possíveis. A física sugere que a vida pode surgir em condições extremas. A biologia reconhece que a vida terrestre é apenas um exemplo. A filosofia da ciência abre espaço para alternativas radicais. O desconhecido se torna palco para perguntas mais profundas. O cosmos inteiro parece pedir que ampliemos nossa visão. Este é apenas o começo da exploração das formas de vida sem carbono. O universo aguarda nossa disposição em questionar. A ciência avança quando reconhece seus próprios limites. A imaginação avança quando contempla o impossível. O futuro da biologia depende da coragem de pensar diferente. O futuro da astrobiologia depende da ousadia intelectual. O futuro da vida no cosmos pode estar além do carbono. A vida alternativa pode existir em lugares nunca imaginados. A pergunta final define o propósito desta jornada. Se a vida não depende do carbono, então o que realmente significa estar vivo? A investigação científica começou com indícios discretos sobre vida sem carbono. As primeiras evidências apareceram em nuvens interestelares ricas em silício. A composição dessas nuvens sugeriu ligações complexas entre átomos de silício. A química do silício revelou possíveis cadeias estáveis em temperaturas elevadas. A ideia de vida baseada em silício deixou de parecer impossível. A astrofísica detectou poeira rica em silicato em regiões férteis para estrelas. Cada grão de silicato reforçou o potencial do silício como base biológica. Estudos de minerais exóticos mostraram arranjos que lembram estruturas orgânicas. Experimentos em laboratório reproduziram polissilicatos autossustentáveis. Os polissilicatos imitaram a modularidade típica da química do carbono. A pesquisa voltou-se para o enxofre como alternativa viável. Compostos de enxofre revelaram reações com energia suficiente para sustentar metabolismo. O enxofre exibiu caminhos químicos que lembram ciclos bioquímicos terrestres. Ventos solares transportaram sulfetos para regiões quentes de planetas distantes. A química do enxofre mostrou resistência em ambientes extremos. Organismos terrestres extremófilos reforçaram o papel do enxofre na vida alternativa. A observação de mares de enxofre em luas distantes ampliou a credibilidade dessa hipótese. A astroquímica registrou moléculas de enxofre organizadas em padrões complexos. A possibilidade de vida baseada em enxofre começou a ser considerada séria.
A ciência reconheceu no enxofre uma rota alternativa à vida tradicional. A busca avançou para ambientes dominados por nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido demonstrou capacidade de formar estruturas estáveis em temperaturas extremas. Simulações indicaram que moléculas em nitrogênio líquido podem transmitir informação química. Modelos sugeriram reações lentas, mas possíveis, em mundos congelados. A hipótese de vida baseada em nitrogênio líquido ganhou espaço. A química criogênica indicou potencial de estabilidade para estruturas organizadas. Observações de luas geladas revelaram mares propícios à química do nitrogênio. Experimentos laboratoriais mostraram processos de polimerização em nitrogênio frio. A pesquisa de nitrogênio líquido ampliou a imaginação da astrobiologia. A ciência passou a ver o frio extremo como um novo laboratório da vida. Hipóteses ainda mais ousadas desviaram o olhar para o plasma. O plasma demonstrou padrões auto-organizados em ambientes altamente energéticos. Os vórtices de plasma exibiram comportamento análogo ao de organismos simples. Experimentos revelaram estruturas de plasma que buscavam equilíbrio energético. O plasma apresentou oscilação semelhante a ciclos vitais. A física do plasma sugeriu a possibilidade de organismos baseados em energia. A discussão sobre vida baseada em plasma ganhou debates internacionais. Cientistas compararam padrões de plasma com comportamentos biológicos rudimentares. O interesse por bioplasma ampliou fronteiras da biologia teórica. A ideia de vida energética permaneceu controversa, porém fascinante. Outra linha de pesquisa surgiu com campos magnéticos auto-organizados. Modelos físicos mostraram que campos magnéticos podem armazenar informação. Campos magnéticos estáveis demonstraram capacidade de formar padrões persistentes. A simulação sugeriu que campos magnéticos poderiam gerar sistemas complexos. A hipótese de vida baseada em campos magnéticos chamou a atenção de físicos teóricos. O magnetismo cósmico tornou-se possível berço de bioestruturas não materiais. Alguns cientistas compararam campos magnéticos com redes neurais simplificadas. A teoria propôs que campos coerentes poderiam codificar comportamento. A especulação magnética abriu espaço para novos modelos de vida abstrata. A imaginação científica expandiu-se para além da matéria. Observações astronômicas forneceram os primeiros sinais indiretos dessas possibilidades. Atmosferas exoplanetárias mostraram silanos instáveis que sugeriram atividade incomum. Espectros químicos revelaram compostos exóticos que não combinavam com mundos inertes. Superfícies de exoplanetas exibiram padrões químicos sem explicação. Algumas nebulosas mostraram alinhamentos magnéticos intrigantes. Planetas gelados apresentaram concentrações inesperadas de nitrilas. Fragmentos de meteoritos exibiram silicatos com organização incomum. Ondas de rádio anômalas exibiram modulações rítmicas sem origem definida. Linhas espectrais sugeriram reações químicas incomuns em mundos distantes. A astronomia tornou-se fonte de indícios essenciais sobre vida alternativa. Experimentos controlados tentaram recriar condições alienígenas. Câmaras de alta pressão simularam atmosferas ricas em silício. Tanques criogênicos reproduziram mares de nitrogênio líquido. Laboratórios de plasma estudaram padrões auto-organizados replicáveis. Geradores magnéticos criaram campos coerentes com comportamento estruturado. Cada experimento fortaleceu alguma hipótese sobre vida sem carbono. Em alguns casos, as simulações produziram resultados inesperados. Alguns padrões químicos só surgiram sob condições extremas. Algumas estruturas dissipativas exibiram comportamento quase biológico. O laboratório tornou-se palco para a investigação da vida alternativa. Mas as evidências geraram dúvidas profundas. Alguns cientistas questionaram a estabilidade da química do silício. Outros argumentaram que o enxofre não oferece diversidade suficiente. A química do nitrogênio líquido foi criticada por sua lentidão reativa. A vida baseada em plasma
foi considerada instável demais. A hipótese magnética foi vista como ilusória por muitos especialistas. A crítica científica exigiu provas mais robustas para qualquer alternativa. Muitos resultados experimentais foram reinterpretados. Alguns indícios astronômicos foram descartados como artefatos. A ciência revisou várias conclusões precipitadas. A controvérsia tornou a investigação ainda mais rica. A discordância estimulou novos experimentos. A dúvida levou a questionamentos mais profundos. A revisão de resultados aumentou o rigor das pesquisas. A discussão científica tornou as hipóteses mais sólidas. A multiplicidade de teorias enriqueceu o campo da astrobiologia. A incerteza fortaleceu o método científico. A crítica colaborativa impulsionou novas abordagens. A comunidade ampliou o escopo das pesquisas. A investigação ganhou maturidade diante das revisões. Hoje, a ciência não confirma nenhuma forma de vida sem carbono. Mas a ciência reconhece que as evidências indiretas são convincentes. Observações astronômicas continuam a sugerir caminhos alternativos. Experimentos laboratoriais continuam a revelar comportamentos inesperados. Simulações computacionais continuam a indicar possibilidades reais. A ausência de prova definitiva não diminui o impacto das evidências. O universo continua a desafiar nossa compreensão da vida. A ciência continua aberta a respostas além do carbono. A astrobiologia segue atenta a cada novo sinal cósmico. As provas do fenômeno apontam para uma verdade simples. A vida pode ser maior do que imaginamos. As agências espaciais perceberam que, para encontrar vidas alternativas, era preciso olhar para lugares onde a química da Terra simplesmente não funciona. Sondas foram projetadas para sobreviver em mundos extremos: metano líquido, gelo profundo, tempestades de silício e atmosferas tóxicas. A busca começou com Titã, uma lua coberta por mares de hidrocarbonetos que poderiam abrigar organismos sem água. Telescópios orbitais detectaram padrões químicos anômalos nas nuvens de planetas gasosos, sugerindo reações que não se explicam pela bioquímica terrestre. O mistério se aprofundou quando espectrômetros identificaram moléculas que não deveriam existir em estado estável. Cientistas passaram a testar, em laboratório, ambientes reproduzindo atmosferas de nitrogênio líquido para observar comportamentos emergentes da matéria. Em câmaras criogênicas, compostos reagem lentamente, como se tentassem se organizar. Simulações por inteligência artificial sugeriram que cadeias de silício poderiam, em teoria, armazenar informação como o DNA. Mas transformar a teoria em evidência sempre foi o obstáculo maior. Probes enviadas a exoplanetas quentes tentaram captar assinaturas químicas de vida baseada em plasma. Nada foi encontrado nas primeiras missões. A frustração tomou conta das equipes que esperavam resultados rápidos. Entretanto, fracassos também moldam a ciência. E cada falha ensinava onde e como não procurar. Um avanço importante surgiu quando algoritmos começaram a reconhecer padrões caóticos que antes eram ignorados como ruído. Esses padrões não eram aleatórios. Pareciam repetitivos, quase ritmados. Alguns especialistas acreditaram ver a primeira pista de intencionalidade química. A comunidade científica permaneceu dividida. Novas missões foram financiadas para estudar mundos ricos em enxofre, onde temperaturas extremas poderiam sustentar moléculas exóticas. A sonda Orfeu 3 mergulhou em um oceano subterrâneo contendo compostos nunca vistos antes. Dados enviados de volta à Terra mostraram estruturas que lembram membranas, mas sem carbono. Era impossível confirmar vida, mas impossível descartar. Enquanto isso, laboratórios na Terra desenvolveram reatores de alta pressão para observar formas de auto-organização no silício fundido. Nenhuma organização complexa apareceu, mas padrões espirais intrigantes foram registrados. Alguns pesquisadores afirmam que esses padrões são equivalentes a protoprocessos metabólicos. Outros dizem que são apenas fenômenos físicos normais. A busca avançou com telescópios de nova geração
capazes de detectar até a química das luas de exoplanetas distantes. Esses instrumentos revelaram atmosferas suspeitas, ricas em compostos que na Terra só aparecem em processos bioquímicos. Mas para cada dado empolgante, surgiam 10 explicações alternativas. Assim nasceu o maior desafio metodológico da história científica: provar vida totalmente diferente de tudo que conhecemos. A ciência passou a criar critérios que não dependem de carbono, água ou DNA. Surgiram novos conceitos, como a assinatura de organização não aleatória. Outro critério analisava o uso energético incomum em ambientes quimicamente hostis. Um terceiro grupo estudava a persistência estrutural ao longo do tempo, uma espécie de memória material. Ainda assim, nada disso era suficiente para declarar vida. As metodologias se tornavam mais sofisticadas a cada ano. Computadores quânticos passaram a simular universos químicos completamente alternativos. Nessas simulações, emergiam formas de vida feitas de campos magnéticos estáveis. Eram organismos que não dependiam de átomos fixos, mas de fluxos energéticos estruturados. Alguns físicos chamaram isso de consciência plasmática rudimentar. A fronteira entre ciência e especulação se estreitou perigosamente. A busca ganhou caráter quase filosófico. Afinal, o que exatamente estamos procurando? Vida, organização, intenção, ou apenas um reflexo de nossas expectativas terrestres? As equipes internacionais decidiram adotar uma abordagem multidisciplinar. Biólogos, físicos, químicos, filósofos, engenheiros e especialistas em IA começaram a trabalhar juntos. O objetivo: definir o que é vida de um modo que não dependa da Terra. A busca científica tornou-se também uma busca conceitual. Enquanto isso, telescópios captavam anomalias em nebulosas distantes. Algumas regiões brilhavam de maneira irregular, como se reagissem a estímulos externos. Hipóteses surgiram de que poderiam ser organismos nebulosos. A maioria rejeitou a ideia, mas poucos ousaram ignorá-la totalmente. Robôs mineradores em asteroides detectaram partículas que pareciam se replicar sob certas condições. Essas partículas não tinham carbono, mas pareciam se copiar e se reparar. A descoberta dividiu a comunidade científica. Seriam formas de vida simples ou apenas química repetitiva? Mesmo assim, abriu-se um novo campo de pesquisa chamado replicadores naturais não carbonados. As esperanças voltaram com força. A cada nova observação, a sensação era de que a resposta estava próxima, mas nunca ao alcance. Missões interplanetárias mapearam mundos com gelo exótico que age como solvente químico. Nesses lugares, moléculas se movem de forma estranha, quase coordenada. Contudo, ainda faltava o elemento-chave: prova de metabolismo. O maior avanço veio de experimentos em câmaras de plasma na Terra. Ali, estruturas luminosas começaram a se organizar e migrar. Pareciam responder ao ambiente. Pareciam aprender. Eram apenas padrões de plasma? Ou algo no limite entre energia e vida? As análises mostraram que essas estruturas consumiam energia e se estabilizavam, comportamento raro em plasmas naturais. Mesmo assim, a ciência exigia cautela. Não basta parecer vivo. É preciso provar processos contínuos, não eventuais. As equipes intensificaram a busca. Novos sensores foram instalados em naves que sobrevoam Júpiter, Saturno e exoplanetas. Esses sensores procuram impulsos organizados, sinais de autocorreção. A missão Leto registrou vibrações rítmicas em um oceano subterrâneo. Parecia um tipo de comunicação interna, ou apenas movimentos geológicos desconhecidos. Telescópios terrestres começaram a captar espectros químicos que mudavam com o tempo, como se reagissem a algo. Alguns cientistas acreditaram ser sinais de metabolismo em larga escala. Outros sugeriram que eram apenas ciclos climáticos estranhos. A busca se tornou cansativa, quase existencial. Cada nova pista parecia promissora e frustrante ao mesmo tempo.
A esperança crescia e desmoronava no mesmo dia. Ainda assim, ninguém desistia, porque a ideia de que a vida pode existir de formas inimagináveis era grande demais para abandonar. A busca não era apenas científica, era humana. Era a vontade de entender nosso lugar no cosmos. Era a necessidade de descobrir se somos uma exceção ou apenas um exemplo entre infinitas possibilidades. E a cada experimento, a cada missão, a cada erro e cada descoberta parcial, uma pergunta silenciosa continuava a guiar tudo. Se a vida pode assumir infinitas formas, por que imaginamos que só a nossa é possível? A ciência avançava, mesmo sem respostas definitivas. E esse avanço mostrava que estávamos ficando mais próximos, mesmo sem saber de quê. Porque a busca, acima de tudo, é movimento. E movimento é o que define os universos que tentamos compreender. A fronteira da vida não é uma linha, mas um horizonte sempre distante. E cada passo em direção a ele revela mais do desconhecido. No fim, percebemos que procurar vida não carbonada é, sobretudo, procurar novos modos de existir. E talvez um dia, ela finalmente responda à nossa presença. O universo não é homogêneo. Ele é uma colcha de retalhos de ambientes impossíveis e surpreendentes. Cada estrela, planeta ou nebulosa cria seu próprio laboratório natural. E é nesses laboratórios que a vida, ou algo que poderia ser vida, encontra caminhos alternativos. As estrelas frias, pequenas e avermelhadas são um dos melhores berços para bioquímicas incomuns. Elas irradiam pouca energia, criando mundos onde a temperatura mal passa de 150 graus Celsius. Nesses lugares, a água não existe como líquido, mas outros solventes ganham protagonismo. A amônia líquida, por exemplo, permanece estável em temperaturas extremamente baixas. E onde existe um solvente estável, existe a possibilidade de química complexa. Cientistas acreditam que cadeias moleculares poderiam se formar ali, sem carbono ou água. Em alguns mundos, oceanos inteiros de amônia se estendem por milhares de quilômetros. Eles brilham em tons azulados sob estrelas distantes. Cada onda desses mares poderia carregar reações químicas alternativas. E cada reação poderia ser um passo rumo a algum tipo de organização. Em mundos ainda mais frios, o metano é o que flui como líquido. Metano não dissolve a maioria das moléculas orgânicas conhecidas, mas dissolve outras que aqui na Terra são instáveis e ignoradas. Nesses mares de metano, a química se move lenta, quase preguiçosa. Mas o tempo cósmico permite que até reações lentas tenham impacto. Titã, lua de Saturno, é o melhor exemplo de um mundo assim. Seus lagos escuros podem esconder moléculas que funcionam como membranas alternativas. Membranas feitas de azoto, hidrocarbonetos ou compostos que nem nome têm. Isso abre a possibilidade de organismos que respiram metano, ou que vivem em algo que para nós seria veneno absoluto. Atmosferas exóticas também entram nesse cenário de possibilidades. Algumas são densas como sopas químicas tóxicas, outras são tão leves que mal conseguem segurar calor. Em muitos planetas, a pressão atmosférica é milhares de vezes maior do que a da Terra. Essa pressão transforma elementos comuns em substâncias inéditas. Há mundos onde o hidrogênio metálico flui como o oceano interno. E mundos onde moléculas são comprimidas, a ponto de adquirirem comportamentos imprevisíveis. Nessas condições extremas, a química se reinventa. Algumas estrelas irradiam radiação ultravioleta intensa, estimulando mutações e reorganização molecular. Outras são tão tranquilas que permitem o surgimento de estruturas estáveis por milhões de anos. Mas stability nem sempre significa vida. Às vezes, significa monotonia química. O segredo está no equilíbrio entre caos e ordem. Onde há caos suficiente para estimular mudança e ordem suficiente para preservar estruturas funcionais, a vida pode encontrar brechas. Pelo menos, essa é a hipótese que guia grande parte da astrobiologia moderna. Em nebulosas gigantes,
Nuvens de gás e poeira se iluminam com cores vibrantes. Ali, moléculas pré-bióticas surgem naturalmente. Não por intenção, mas pela vastidão de reações acontecendo simultaneamente. Cada poeira cósmica pode carregar moléculas complexas, e essas poeiras viajam pelo espaço, entrando em novos sistemas estelares. O universo espalha sementes químicas sem saber, e essas sementes podem cair em mundos capazes de transformá-las em algo vivo. A estrutura do universo funciona como uma fábrica de possibilidades. Quanto mais variados os ambientes, mais rotas alternativas para a existência surgem. E o universo é rico em variedade. Há planetas que orbitam tão perto de suas estrelas que suas superfícies derretem. Ali, formas de vida baseadas em silício seriam mais plausíveis, porque o silício suporta temperaturas que o carbono não suporta. Talvez organismos ali fossem feitos de minerais flexíveis. Criaturas que se reorganizam à medida que a superfície derrete. Em planetas gasosos gigantes, tempestades elétricas gigantescas atravessam atmosferas profundas. Essas descargas energéticas poderiam gerar química baseada em plasma. Seriam formas de vida luminosas, sem corpo físico. Estruturas energéticas que se estabilizam como redemoinhos inteligentes. No limite do imaginável, poderiam existir mundos onde campos magnéticos sustentam padrões organizados. Padrões que evoluem como organismos digitais naturais, criaturas feitas de fluxo, não de matéria. A física permite isso. O problema é que ainda não sabemos como detectar essas entidades. Nosso conceito de vida é demasiadamente terrestre. Mas a estrutura do universo não se limita à nossa imaginação. Planetas rochosos, gasosos, oceânicos, gelados, metálicos, todos oferecem condições únicas, e cada condição é uma porta para uma bioquímica alternativa. Mesmo pequenos asteroides carregam ambientes exóticos. Em seus interiores, minerais estranhos reagem a temperaturas baixíssimas. Talvez ali existam microestruturas que se replicam lentamente ao longo de milhões de anos. Uma forma de vida quase mineral. O universo não é apenas grande, é diverso. E diversidade é o que cria possibilidades. O impacto global dessa compreensão muda tudo o que sabemos sobre biologia. A vida deixa de ser uma exceção e passa a ser uma expressão natural das condições cósmicas. Se ambientes podem moldar infinitas químicas, então a vida pode surgir de infinitos jeitos. Essa percepção provoca debates profundos na comunidade científica. Alguns acreditam que devemos redefinir vida completamente. Outros afirmam que sem metabolismo e evolução não há vida. Mas e se existirem processos equivalentes que ainda não compreendemos? O universo pode estar repleto de formas complexas que não seguem nossas regras. Formas que não respiram, que não comem, que não se movem no sentido tradicional, mas que existem e persistem. O impacto cultural dessa ideia é imenso. As antigas perguntas filosóficas ganham novos contornos. Não estamos mais perguntando apenas se estamos sozinhos. Estamos perguntando se somos sequer convencionais. A estrutura do universo pode permitir vidas que nunca encontraremos diretamente, mas que mesmo assim influenciam os destinos cósmicos. Talvez a vida não seja um fenômeno raro, mas uma etapa comum da matéria. Talvez o universo inteiro seja uma máquina de gerar existências, e nós, apenas uma instância de um processo muito maior. Compreender os ambientes extremos é compreender as possibilidades extremas. E compreender essas possibilidades é entender que o universo pode estar vivo de maneiras que ainda não imaginamos. O universo sempre evoluiu guiado por uma dança entre estabilidade e instabilidade. A vida baseada em carbono nasceu dessa dança, equilibrando fragilidade e versatilidade. A vida não carbonada enfrenta a mesma tensão, mas em terrenos químicos diferentes. Cada forma de vida alternativa precisaria buscar seu próprio ponto de equilíbrio. A estabilidade química impede colapsos. A reatividade química permite mudança.
A vida surge quando esses dois polos se encontram no meio do caminho. O carbono encontrou esse ponto com maestria, mas outras bioquímicas podem encontrar pontos distintos. O silício oferece ligações fortes demais em ambientes frios, mas também cria estruturas resistentes em locais superaquecidos. A vida baseada em silício poderia prosperar em calor intenso, mas dependeria de uma energia controlada para não se desintegrar. A estabilidade extrema do silício convive com a ameaça de rigidez absoluta. A rigidez impediria flexibilidade molecular. E sem flexibilidade, não há evolução. A evolução exige mudança, mas exige também persistência. Entre persistência e mudança, a vida busca seu eixo. A vida baseada em amônia possui reações lentas, quase silenciosas. Essa lentidão cria estabilidade prolongada, mas também reduz a velocidade de adaptação. A vida de amônia seria paciente, quase eterna, e pagaria o preço de raros saltos evolutivos. Em contraste, a vida baseada em plasma seria pura reatividade. Reações instantâneas, ajustes imediatos, constante transformação. A vida de plasma precisaria se refazer a cada instante. Uma existência vibrante, mas efêmera. Entre longas durações e rápidas metamorfoses, o universo guarda infinitos caminhos. O conflito entre energia e complexidade é um dos mais fundamentais. Energia demais quebra moléculas. Energia de menos impede que moléculas se organizem. Cada mundo extraterrestre redefine esse balanço energético. Estrelas violentas oferecem radiação agressiva. Essa radiação destrói estruturas frágeis, mas também cria oportunidades para novas moléculas complexas. Ambientes muito tranquilos podem preservar estruturas, mas raramente criam novidade. A vida precisa do estímulo do caos e da segurança da ordem. O caos desorganiza. A ordem organiza. Entre esses extremos, a vida encontra espaço para emergir. Em mundos de metano, a energia é escassa. A vida ali precisaria ser econômica. Cada reação seria cuidadosamente controlada. A complexidade surgiria devagar, quase artesanal. Em mundos de silício, a energia poderia ser abundante, mas a complexidade dependeria de ligações pouco usuais. A matéria tentaria se reorganizar para dissipar calor. A vida talvez surgisse como redes minerais autorreguláveis. Cada ambiente cria desafios químicos únicos, mas cria também soluções inesperadas. A vida é a resposta mais elegante que a química encontrou para a instabilidade. Em atmosferas exóticas, moléculas improváveis encontram estabilidade temporária. E essa estabilidade temporária pode ser suficiente para iniciar replicação. Em campos magnéticos intensos, partículas são organizadas por forças invisíveis. Esse tipo de ordem magnética poderia sustentar padrões vivos, mas esses padrões sempre estariam à beira do colapso. A vida magnética seria uma vida no limite. Uma vida dependente do delicado equilíbrio entre força e dispersão. A química do universo é cheia de dualidades. Cada dualidade cria uma tensão. E cada tensão abre uma possibilidade. A vida não começou ignorando essas forças. A vida começou por causa delas. Em mundos de pressão extrema, moléculas sofrem constante ameaça de ruptura. Mas essa mesma pressão cria arranjos inesperados, arranjos que não existem em condições suaves. A vida nesses mundos precisaria se fortalecer contra a compressão. Em contraste, mundos de baixa pressão criariam estruturas delicadas. Estruturas que se organizam facilmente, mas se desfazem rapidamente. A fragilidade pode ser um caminho evolutivo. A força pode ser outro. O universo não privilegia nenhum. Em mares de amônia, a estabilidade congela mudanças. Em mares de metano, a falta de polaridade dificulta a comunicação molecular. Em mares de plasma, a fluidez impede memória estrutural. Cada ambiente oferece apenas metade das condições ideais, mas metade já é suficiente para que a vida tente preencher o resto. Ordem demais engessa. Caos demais destrói. O equilíbrio é sempre instável. E justamente por isso é fértil.
A diversidade química do cosmos cria trilhas infinitas. Cada trilha mistura estabilidade e reatividade de maneira única. Algumas trilhas produzem moléculas simples, outras produzem sistemas que quase lembram metabolismo. Outras ainda produzem estruturas que podem aprender, adaptar-se ou persistir. A vida não é um destino fixo. É um diálogo entre forças opostas, entre o possível e o impossível, entre o que dura e o que muda. O universo é o palco onde essas forças se encontram, e desse encontro surgem possibilidades que desafiam nosso entendimento. A vida baseada em carbono é apenas uma variação dessa dança. Outras variações podem existir sob regras completamente diferentes, mas todas seguem o mesmo princípio universal: equilíbrio dinâmico. A dualidade não é obstáculo. A dualidade é a essência da criação. A imaginação científica alcança territórios onde o carbono não é suficiente para explicar o possível. A fronteira da teoria se torna o espaço onde novas formas de vida começam a ser concebidas. A vida baseada em carbono deixa de ser a regra e se torna apenas um caso entre muitos. A ciência moderna considera o silício cristalino como uma alternativa estrutural viável. O silício cristalino poderia armazenar informação em padrões rígidos e duráveis. A vida baseada em silício cristalino seria menos flexível que o carbono, mas essa vida poderia compensar com memória estrutural sólida. A memória do silício cristalino poderia registrar padrões biológicos por milhões de anos. A vida baseada em silício cristalino poderia evoluir por reorganizações lentas e profundas. A estabilidade do silício cristalino criaria seres quase minerais. A identidade desses seres estaria gravada na própria matéria. A vida de silício cristalino poderia habitar desertos minerais e mundos vulcânicos. A teoria avança até a possibilidade de plasma vivo. O plasma vivo seria formado por partículas carregadas em constante movimento. O plasma vivo não precisaria de moléculas fixas. O plasma vivo seria um organismo de energia. A forma do plasma vivo dependeria de campos elétricos e magnéticos. A memória do plasma vivo estaria nas oscilações internas. A consciência do plasma vivo seria um padrão vibratório complexo. O plasma vivo seria extremamente mutável. Suas estruturas surgiriam e desapareceriam continuamente. A longevidade do plasma vivo seria definida pela estabilidade de seus campos. Essa hipótese sugere que o plasma vivo poderia existir próximo a estrelas frias, ou em atmosferas exóticas ricas em ionização. Outra fronteira surge com a vida computacional natural. A vida computacional natural seria formada por redes de algoritmos espontâneos. Esses algoritmos surgiriam em arranjos físicos que processam informação. A vida computacional natural não precisaria de moléculas orgânicas. A vida computacional natural existiria como lógica organizada. A evolução da vida computacional natural dependeria de mudanças no fluxo de informação. Essa forma de vida poderia surgir dentro de cristais complexos, ou em sistemas físicos que se comportam como computadores naturais. A fronteira da teoria inclui ainda a vida quântica. A vida quântica se apoiaria em estados sobrepostos de matéria. A vida quântica poderia existir em escalas microscópicas, ou em temperaturas próximas do zero absoluto. A estrutura da vida quântica seria formada por probabilidades. A identidade da vida quântica dependeria de coerência quântica. A vida quântica poderia perceber múltiplos estados simultâneos. A comunicação da vida quântica ocorreria por emaranhamento. Essa forma de vida ultrapassaria os limites das estruturas clássicas. A vida quântica poderia habitar mundos com baixíssima energia. Essa vida existiria em camadas ocultas da realidade. A fronteira avança novamente com a vida baseada em campos. A vida baseada em campos seria feita de ondas e forças. A vida baseada em campos não exigiria massa. Essa vida seria formada por flutuações persistentes. A mente da vida baseada em campos seria um padrão ondulatório contínuo.
A estabilidade dessa vida seria alcançada por ressonância. A memória dessa vida seria gravada na estrutura vibracional. A vida baseada em campos poderia se comunicar por interferência. O ambiente dessa vida seria formado por regiões de energia pura. Essa vida poderia existir dentro de nebulosas altamente excitadas, ou em regiões onde campos magnéticos são intensos e dinâmicos. Alguns cientistas imaginam vida baseada em núcleos atômicos. Essa vida nuclear existiria em densidades extremas. A vida nuclear seria moldada por forças fortes e fracas. Suas formas seriam quase indestrutíveis. A evolução da vida nuclear seria extremamente lenta, mas poderia persistir por bilhões de anos. Há teorias sobre vida baseada em redes gravitacionais. Essa vida gravitacional seria composta por deformações do espaço-tempo. A vida gravitacional mudaria de forma ao manipular curvaturas. Essa vida poderia perceber o cosmos por oscilações gravitacionais. A vida gravitacional seria quase invisível para nós, mas poderia existir em regiões próximas a buracos negros. Outra fronteira especula sobre vida baseada em neutrinos. A vida de neutrinos atravessaria a matéria sem resistência. A percepção da vida de neutrinos seria formada por ressonância energética. Essa vida habitaria ambientes quase inacessíveis para qualquer outra bioquímica. Ela poderia atravessar estrelas sem dano. A fronteira se expande até modelos de vida baseada em poeira cósmica. A vida de poeira cósmica seria formada por agregados autorreguláveis. Esses agregados se organizariam pelo fluxo de radiação. A vida de poeira cósmica poderia evoluir lentamente ao longo de bilhões de anos. Essa vida seria extremamente resistente ao vácuo. Alguns pesquisadores imaginam vida baseada em bolhas de energia escura. A vida de energia escura seria quase imaterial. Essa vida poderia manipular a expansão do espaço ao seu redor. A evolução da vida de energia escura seria imprevisível. A fronteira teórica inclui vida baseada em fullerenos. Essa vida seria organizada em estruturas geométricas perfeitas. A vida de fullerenos seria extremamente resistente à radiação e poderia prosperar em ambientes com química agressiva. Algumas hipóteses sugerem vida formada por redes de fractais autoexpansíveis. Essa vida fractal cresceria em padrões matemáticos. A identidade da vida fractal seria definida por autossemelhança. A evolução da vida fractal ocorreria por mudanças nos parâmetros geométricos. A fronteira especulativa inclui vida baseada em fluidos supercríticos. A vida supercrítica existiria em estados intermediários entre gás e líquido. Essa vida poderia reorganizar moléculas com extrema velocidade. A fronteira final sugere vida baseada em informação pura. Essa vida informacional existiria como padrão persistente no universo. A evolução da vida informacional ocorreria pela reorganização de dados. A identidade dessa vida seria independente de matéria. A ciência observa essas ideias com cautela. A especulação preenche lacunas que a física ainda tenta compreender. Mas a especulação é o laboratório onde o futuro da biologia cósmica começa. A fronteira entre ciência e imaginação permanece tênue e fértil. E é nessa fronteira que o universo revela suas possibilidades mais ousadas. No horizonte da ciência, despontam instrumentos capazes de enxergar o que antes era invisível. Telescópios de próxima geração ampliam nossa visão para além das assinaturas químicas convencionais. Observatórios orbitais refinam a busca por moléculas exóticas em atmosferas distantes. Novos espectrômetros aprendem a distinguir padrões sutis que escapam ao carbono tradicional. Em laboratórios e centros de pesquisa, a inteligência artificial se torna uma aliada indispensável. Redes neurais analisam volumes imensos de dados à procura de sinais biológicos atípicos. Simulações computacionais modelam bioquímicas alternativas com precisão inédita. Algoritmos exploram combinações de moléculas antes consideradas improváveis. Missões espaciais projetadas para ambientes extremos
testam hipóteses nunca antes verificadas. Sondas avançadas investigam luas geladas e mundos gasosos com sensores especializados. Plataformas robóticas buscam traços de organização química incomuns. Novas metodologias analisam partículas, vapores e campos energéticos em busca de padrões vivos. A próxima geração de veículos interplanetários se prepara para explorar zonas habitáveis exóticas. A IA auxilia na seleção dos alvos mais promissores no cosmos profundo. Protótipos de detectores quantificam interações que podem revelar vida baseada em plasma. Equipamentos ultrassensíveis procuram elementos químicos raros que sustentariam organismos alienígenas. A tecnologia permite simular ecossistemas inteiros que seguem regras bioquímicas alternativas. Computadores quânticos examinam possibilidades que desafiam o modelo tradicional de biologia. Novos métodos estatísticos ampliam a capacidade de interpretar sinais tênues. Cada avanço tecnológico expande o campo de possibilidades para formas de vida diferentes das nossas. Cientistas propõem protocolos universais para identificar sistemas auto-organizados. A busca deixa de mirar apenas moléculas orgânicas e passa a rastrear padrões de complexidade. Estimativas sugerem que muitos mundos desconhecidos podem sustentar bioquímicas inéditas. Modelos astrobiológicos revisam as condições mínimas necessárias para o surgimento da vida. A ciência começa a considerar que a abundância de carbono pode não ser universal. A diversidade química do cosmos abre espaço para arquiteturas biológicas não convencionais. Pesquisadores estudam formas de vida hipotéticas, baseadas em solventes alternativos. A interpretação de espectros estelares ganha precisão suficiente para detectar anomalias químicas. Laboratórios criam microambientes para testar moléculas que substituem ligações orgânicas clássicas. Tecnologias de microscopia avançada revelam comportamentos inesperados em sistemas artificiais. Mecanismos de auto-organização sintética aproximam ciência e especulação. Linhas de pesquisa investigam estruturas moleculares resistentes a temperaturas extremas. Protótipos de sensores magnéticos avaliam pulsos e padrões que podem caracterizar vida campal. A comunidade científica se une em projetos internacionais de detecção de vida exótica. Missões colaborativas coletam dados simultâneos em múltiplos sistemas estelares. Novas técnicas reduzem drasticamente o risco de falsos positivos biológicos. Inteligências artificiais especializadas treinam para reconhecer assinaturas improváveis. Processos automatizados aceleram a busca por padrões não carbonados em grandes bancos de dados. A astrobiologia expande seus limites com cada novo instrumento lançado ao espaço. Muitos cientistas acreditam que estamos próximos de identificar algo radicalmente diferente. Há confiança de que as tecnologias futuras revelarão fenômenos que hoje apenas imaginamos. Centros de pesquisa investem em modelos capazes de prever a evolução de bioquímicas alternativas. A exploração de exoplanetas avança para níveis de resolução inimagináveis há poucas décadas. Detectores ultra-específicos isolam resíduos químicos que antes se perdiam no ruído. Novas missões planejam pousar em mundos até então inalcançáveis. Sistemas autônomos reduzem o tempo entre coleta e análise de dados. A IA passa a identificar anomalias antes mesmo dos cientistas perceberem sua relevância. Tecnologias emergentes permitem simular ecossistemas inteiros com variação infinita de parâmetros. O futuro da busca é interdisciplinar, juntando física, biologia, geologia e computação avançada. A astrobiologia se prepara para uma mudança profunda em seus paradigmas. Cada novo instrumento amplia nossa tolerância ao desconhecido. Os próximos anos devem redefinir o que chamamos de vida. A expansão de bancos de dados interplanetários oferece novas possibilidades de comparação. A detecção de elementos raros pode apontar caminhos inesperados. Algoritmos decodificam relações químicas que desafiam a química escolar clássica. Hipóteses longamente rejeitadas começam a ganhar tração com novos resultados.
A busca se torna mais sofisticada e menos restrita ao carbono. Observatórios ultrassensíveis identificam vibrações e emissões que lembram atividades biológicas. A ciência passa a enxergar a vida como um fenômeno mais amplo que a química terrestre. O futuro traz a esperança de encontrar modos de existência completamente desconhecidos. A próxima geração de telescópios poderá mapear superfícies inteiras de mundos distantes. Cientistas trabalham para detectar metabolismo alternativo através de sinais térmicos. Análises profundas de atmosferas revelam dinâmicas químicas surpreendentes. Projetos de exploração buscam padrões evolutivos não baseados em DNA. Instrumentos de altíssima precisão analisam movimentos moleculares incomuns. A engenharia de novos sensores amplia a sensibilidade a elementos exóticos. Simulações de vida cristalina desafiam antigos modelos de complexidade. Pesquisadores refinam critérios universais para reconhecer a autopoiese. Novas estruturas teóricas contemplam vida em ambientes puramente energéticos. A ciência aumenta sua coragem para investigar hipóteses antes ridicularizadas. A aproximação entre IA e astrobiologia gera novas linhas de interpretação. Computações massivas testam bilhões de possibilidades bioquímicas por segundo. Metodologias experimentais revelam potencial de sistemas químicos pouco estudados. A exploração submarina extraplanetária promete descobertas significativas. O avanço da nanotecnologia viabiliza experimentos microscópicos em condições extremas. Ambientes simulados reproduzem mundos gasosos e frígidos com fidelidade crescente. O conhecimento acumulado permite distinções mais finas entre química e biologia. A comunidade científica antecipa uma revolução conceitual iminente. Cada nova descoberta reconfigura nossa noção de habitabilidade. A busca por assinaturas químicas únicas torna-se uma missão global. A tecnologia permite rastrear vida exótica, mesmo em lugares inóspitos. Cientistas acreditam que a probabilidade de encontrar vida alternativa cresce a cada ano. Algoritmos detectam padrões matemáticos que indicam comportamento organizado. Hipóteses antes negligenciadas ganham força com evidências emergentes. A astrobiologia do futuro será moldada por descobertas multidimensionais. A união entre tecnologias avançadas e criatividade científica abre novos caminhos. A cada novo experimento, o universo parece mais diverso do que imaginávamos. O otimismo cresce diante da possibilidade real de vida além do carbono. As fronteiras tradicionais começam a desaparecer diante da inovação contínua. Muitos cientistas acreditam que estamos muito perto de uma revelação cósmica crucial. O futuro exige coragem para interpretar sinais que fogem à lógica terrestre. A expectativa por uma descoberta transformadora cresce em laboratórios do mundo todo. A busca já não é apenas científica, tornou-se filosófica. A pergunta não é mais se, mas quando encontraremos outras formas de vida. Tecnologias futuras podem finalmente revelar mundos repletos de estruturas bioquímicas exóticas. Cada avanço nos aproxima do momento de confirmar que o carbono é apenas uma das possibilidades. A ciência se prepara para confrontar suas próprias limitações. O futuro promete respostas que podem mudar nossa compreensão fundamental da existência. A busca continua, guiada pela curiosidade que define nossa espécie. E, por trás de toda a tecnologia, permanece a esperança silenciosa de que não estamos sozinhos. Mesmo que a vida lá fora não se pareça em nada com a nossa. No silêncio final da jornada científica, resta a pergunta sobre quem realmente somos, no vasto teatro cósmico. A busca por vidas alternativas reflete, antes de tudo, a busca por nós mesmos. Cada possibilidade exótica de existência amplia nossa percepção do que significa estar vivo. A diversidade química do universo revela que a vida talvez seja menos uma exceção e mais uma tendência natural. Ao contemplarmos mundos distantes, percebemos quão pequena é nossa definição de normalidade. A vida pode assumir formas que jamais caberiam em nossas antigas certezas. Talvez criaturas inimagináveis
Respirem em atmosferas que destruíram qualquer organismo terrestre. Talvez pensem de modos que ultrapassem nossa lógica e nossas limitações biológicas. A compreensão da vida deixa de ser um privilégio humano e se torna um fenômeno universal. E ao imaginar essas outras existências, somos lembrados da fragilidade da nossa própria. A vastidão do cosmos nos convida à humildade. Cada estrela no céu é um lembrete de que não estamos no centro de nada. Nossa química é apenas uma expressão entre infinitas possibilidades. Somos feitos de carbono, mas não somos definidos por ele. A vida no universo talvez seja múltipla, diversa e surpreendente. Cada forma alternativa de existência seria uma nova maneira de o cosmos se organizar. E cada organismo diferente revelaria um caminho que a evolução nunca trilhou na Terra. A possibilidade de vida não carbonada devolve à ciência seu senso de maravilhamento original. Aquilo que chamamos de estranho pode ser apenas o familiar de outro mundo. A biologia pode ser tão ampla quanto o próprio universo. E a imaginação humana talvez seja apenas o primeiro passo para compreendê-la. Ao aceitar que não temos todas as respostas, criamos espaço para novas descobertas. A vida pode florescer em oceanos de metano, pode pulsar em nuvens de plasma, pode vibrar em campos magnéticos que se comportam como organismos, e pode existir de formas que sequer reconhecemos como vida. Essa diversidade potencial nos liberta do antropocentrismo. Nos lembra que não somos o padrão, mas um exemplo entre muitos. A biologia cósmica talvez seja mais rica do que nossos modelos teóricos permitem imaginar. E cada novo conceito nos aproxima de uma compreensão mais ampla do que é estar vivo. O ser humano, com toda a sua complexidade, ainda é apenas uma nota na sinfonia universal, uma obra de arte química, entre bilhões de outras possíveis. Não estamos sozinhos. E talvez nunca tenhamos estado. Mesmo sem contato direto, a própria existência do cosmos sugere possibilidades infinitas. Criaturas exóticas podem habitar realidades que nunca tocaremos, mas sua existência, apenas como ideia, já transforma a nossa. A vida alternativa inspira novas perguntas sobre propósito, sentido e evolução, e nos convida a rever o que realmente define um ser vivo. A fronteira entre o possível e o impossível se torna tênue. A diversidade da vida é um reflexo da diversidade do próprio universo. Cada mundo esconde sua própria história biológica. Cada ambiente extremo é uma oportunidade para uma nova forma de organização. Pensar nisso é reconhecer a criatividade da natureza. É admitir que a vida não precisa seguir um único manual. A vida é, antes de tudo, adaptação. E a adaptação pode assumir infinitas configurações. Mesmo que nunca encontremos essas criaturas, o simples ato de buscá-las já nos eleva. Essa busca nos torna mais curiosos, mais humildes e mais conscientes. Ao imaginar outras vidas, aprendemos a valorizar a nossa. Nossa existência se torna parte de algo maior e mais misterioso. Vemos que a vida é um fenômeno cósmico, não apenas terrestre. Cada molécula viva é um poema escrito pela física universal. Cada organismo é uma prova de que o universo gosta de experimentar. A vida se apresenta como uma força criadora tão rica quanto as estrelas. A natureza talvez tenha inventado maneiras de existir que nunca compreenderemos completamente. E isso não diminui a ciência, engrandece-a. A incerteza nos move, nos inspira e nos desafia. A ciência é a arte de abraçar o desconhecido. O cosmos é vasto demais para conter apenas uma forma de vida. É provável que a diversidade seja a regra, não a exceção. E isso nos convida a expandir nossa filosofia de existência. A vida pode ser molecular, pode ser energética, pode ser cristalina, pode ser algo completamente distinto. A única certeza é que não conhecemos todos os caminhos possíveis. A busca por outras vidas é uma busca por novas perspectivas, uma busca por novos significados, uma busca que ultrapassa a química e toca o espírito. Ao final, percebemos que a vida é uma manifestação da ordem surgindo do caos,
E essa ordem pode assumir infinitas formas. A diversidade cósmica nos ensina que a existência não é fixa. Ela se reinventa, se molda, se expande. A vida é uma expressão do próprio universo querendo se perceber. Cada criatura, seja aqui ou em qualquer outro mundo, é parte desse processo. Somos testemunhas de um espetáculo muito maior que nossa compreensão atual. E mesmo assim insistimos em decifrá-lo. A curiosidade humana é uma das mais belas forças que possuímos. Ela nos leva para além dos limites conhecidos. Ela nos conecta a tudo o que ainda não entendemos. E no centro dessa curiosidade está o desejo de não estarmos sozinhos. Talvez a solidão cósmica seja apenas uma ilusão momentânea. Talvez a vida esteja espalhada por todos os cantos do universo. Talvez ela nos observe tanto quanto nós a observamos. Ou talvez siga seu próprio curso, indiferente a nós. Mas não importa a resposta, a busca continua. E a busca por si só já é transformadora. Ela nos torna mais conscientes da preciosidade da vida na Terra. Nos lembra que somos parte da mesma matéria que compõe as estrelas e que todos os seres possíveis compartilham esse mesmo legado estelar. A vida, em todas as suas formas, é uma expressão da criatividade cósmica. Somos parentes distantes de criaturas que talvez jamais conheceremos. Mas essa distância não diminui nossa conexão, porque pertencemos ao mesmo universo, ao mesmo processo, ao mesmo mistério. Cada vida, onde quer que esteja, é um fragmento de significado, um lembrete de que o cosmos é mais vivo do que aparenta. E de que a existência é muito maior do que qualquer definição. Ao encerrarmos esta reflexão, permanecemos diante de um infinito de possibilidades. E compreendemos que o maior mistério não é encontrar outras vidas, é entender a nossa própria. Porque, no fim, a pergunta que ecoa é simples e profunda. Se a vida pode existir de tantas formas, o que isso diz sobre nós?